Estamos iniciando mais um programa A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Quero de forma proposital ler Mateus 1 e 18. Vamos lá. A linguagem da minha Bíblia é uma linguagem de versão direta da King James, mas que não interferirá no sentido divino e pleno do exemplar que você possui, independente da tradução. 1 e 18 de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, o seu esposo, sendo homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ou não querendo difamá-la, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho, diga comigo, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo gera. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Amém, queridos? Até aqui. Deixe-me lhe dizer, uma certa vez Deus olhou para um homem e disse assim, isso não está na Bíblia, é uma ilustração. Empurre a pedra. Olha, já pensou Deus falando comigo e com você? Eu iria saltitante empurrar a pedra, e já definindo na minha lógica e no meu pensar, que a pedra ia se mexer. Mas nessa ilustração a pedra nunca se mexeu, e passaram-se anos. Aquele homem empurrando a pedra, porque Deus mandou ele empurrar a pedra. E aí o que acontece com aquele homem? Ele começa a se frustrar, ele começa a se sentir derrotado, e fica até com o espírito de comiseração, e dizendo, fui incapaz de mover a pedra. E aí ele começa a se queixar, e dizer, Deus, a pedra não se mexe, porque o Senhor me chamou para mover a pedra. Ele disse, eu nunca disse que ela ia se mexer, eu apenas pedi para você empurrar. Porque olha só, Deus diz em Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são seus. Ele já distinguiu. Aí ele diz assim, e os meus caminhos também não são os seus caminhos, os vossos caminhos. Ele distinguiu, agora ele vai separar geofisicamente. Ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e caminhos acerca de vós. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Toda vez que eu agir na tua vida, prepara para não compreender, mas esteja pronto para me obedecer. E Deus se prolifera dessa maneira, nessa sentença. Porque Deus gosta de surpreender. Deus tira um senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, desenraiza-se, e vai para uma terra que eu te enviarei. Se fosse hoje, ele diria, dá-me o endereço aqui, o CEP que eu quero colocar aqui, no postcode aqui, o zip code, seja como for, no Google, para saber onde é. Deus falaria, eu não vou dar o endereço, porque eu não quero que você saiba para onde você vai. Eu quero que você compreenda com quem você está indo. E na caminhada, eu vou te surpreender, te suprir, te abençoar, e eu estarei com você. E aquele homem empurrou a pedra e disse, tá bom, eu entendi, não era para se mexer. Então perdi todo o meu tempo. Ele falou, não, meu filho, olha para os teus braços. Ele estava com bíceps e tríceps de 47 centímetros. Estava com as pernas varonis, tinha até emagrecido e não percebeu. Disse, filho, eu estava treinando você quando você empurrava a pedra. Agora é que vai começar uma grande obra. Sai daí porque tem outro para empurrar. Sabe quem é esse outro? É você, irmão. Eu tenho duas notícias para você. Você está empurrando já, né? Há muito tempo. A pedra não se mexe, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus está te forjando, animando, fortalecendo, preparando para uma grande obra que é dele, não é sua. Então aceite isso. Um amigo meu, ele saiu de Manaus para pregar, um pastor, em São Paulo. Naquela época, as pessoas usavam a pochete. E
E ele colocava, como tantos outros, pertences preciosos, talão de cheque, dinheiro, cartão de crédito. E ele, animado, chegou no aeroporto de Cumbica, o aeroporto internacional ali em Guarulhos, e ele colocou a pochete em cima do telefone público, naquela época não tinha, né, telefone celular, e ligou para a esposa dizendo que havia chegado, aterrissou a aeronave, tudo bem, uma viagem boa, só que ele esqueceu a pochete em cima de um telefone público onde circulam por dia 6 milhões de pessoas, no aeroporto internacional de Guarulhos, do estado de São Paulo. Quando ele entrou no carro, aí levaram ele, foi conversando, quando ele deu aquela entrada no hotel, que aqui em português do Brasil chama-se check-in, aí ele subiu para desarmar as malas. Aí ele lembrou, bateu a mão na testa e disse: Senhor, a pochete ficou lá no aeroporto, em cima de um telefone público. Aí ele desce rapidamente, pega um táxi. Quando ele pega o táxi, ele vai falando para o taxista: olha, rápido mais que você puder, porque eu esqueci minha pochete lá. Como é que foi? O senhor esqueceu? Aí o taxista foi até freando o táxi. Porque ele disse: eu não quero desanimar o senhor, mas o senhor vai perder essa viagem. Ele falou: não, mas eu creio num Deus do impossível. Ele disse: o senhor é crente? Ele disse: estou aqui para pregar o evangelho em São Paulo, numa conferência. Ele disse, o taxista: o senhor sabia que eu sou desviado da igreja? E eu falei com Deus que eu precisava de um sinal para voltar para Jesus, pastor. E outra coisa, pastor, se o senhor achar sua pochete com tudo dentro, pode estar faltando nada, eu vou voltar para Jesus e vou entender que é o sinal de Deus. Aí meu amigo falou: já sei que não esqueci, tenho certeza que não perdi e tenho mais certeza que encontrarei, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Aí ele parou o táxi lá e falou: pode ficar aí que eu volto com você. Deixa o taxímetro rodando. Ele falou: essa viagem já está paga, pastor, se eu achar a pochete. Ele falou: olha, outra benção. Quando ele vai lá, o telefone público lá não estava, mas ele vai lá, um homem chamado Ângelo escreveu. Pastor Ângelo está aí? Não foi o senhor, não? Alguém achou lá, e Ângelo vem de Ângelos, mensageiro de Deus, escreveu: meu nome é Ângelo e todos os seus pertences estão aí. Ele achou estranho, não tinha telefone, não tinha nada, mas ele foi abrindo, procurando, estava tudo lá dentro. Aí ele volta com a pochete, o taxista está lá, irmão. Estacionamento lá em Guarulhos. Aí com a pochete assim, ele foi apresentando igual um cordeiro. Aí o taxista começou a chorar. Pastor, onde o senhor vai pregar essa noite? Ele falou: o lugar eu digo depois, mas você vai receber Jesus aqui, hoje e agora. Dobra os joelhos que você volta agora para o Senhor, porque em tudo Deus tem um propósito. E ele voltou para Jesus, estava à noite no congresso, aceitou lá, ficar lá na igreja, e hoje é diácono daquele trabalho. Quem que eu abordo nesse texto? Diga: José. José vem do hebraico Yosef, que significa aquele que aumenta, aquele que acrescenta. É bom estar com gente que aumenta, que acrescenta. Ruim é estar com gente que diminui, irmão, que divide. Mas gente que aumenta, que acrescenta, como é bom. E José era o tipo sonhador, diga sonhador. Eu sempre digo que todos os problemas da raça humana estão existencializados na falta ou na má comunicação. Pode procurar um problema, vá à raiz, é comunicação. Ou falta dela ou a má comunicação. Quando a comunicação é boa, as coisas acontecem de forma agradável, flui. Agora tem pessoas, por exemplo, o chinês fala chinês, né, irmão? Mandarim. Então tem que se comunicar em mandarim para ter uma coesa comunicação. O inglês, falando inglês, você vai se comunicar melhor com ele. Nós que falamos português, alguém que chega falando português, vai se comunicar melhor. Mas existe uma linguagem interessante, diga, linguagem dos sonhos. Deus não falava com José em hebraico, nem em aramaico. Deus não falava com ele através de profeta. Deus nunca falou com José através de sacerdote. Deus só falava através da linguagem do sonho. Você pode perceber, todas as vezes que Deus se manifestou na vida de José, foi através dos sonhos. Todas, sem exceção. Por quê? Porque ele era um sonhador. A melhor linguagem de um sonhador, mesmo que ele fale hebraico, não é o hebraico, são sonhos. Você já viu duas pessoas sonhadoras conversando? Que lindo. Eles se identificam de uma maneira sinérgica. É uma comunhão linda. E o diálogo normalmente despeja e flui muita esperança. Porque quem sonha tem muita esperança. E quem tem muita esperança é porque é um sonhador. Eu estou pregando para sonhadores agora. Mas eu não posso fugir e me destituir da realidade, da vida, porque eu sou racional também. Até o culto tem que ser racional. Muitas vezes, nossos sonhos se transformaram em pesadelo. Eu vou abrir um parênteses.
para que o sonho de Deus se cumpra, que é maior do que o nosso. Fecha parênteses. Eu também digo glória a Deus, vai ser só eu e ela mesmo, né? Quantos dão glória a Deus porque o seu sonho virou pesadelo para o sonho de Deus se cumprir? Vamos lá. E José era um homem empreendedor. Ele disse, olha, eu tenho um sonho, eu vou abrir uma carpintaria, se fosse hoje, com luzes neon, com as cores quadrangulares talvez, piscando, porque é bonito, né, irmão? Essas cores aqui. Que coisa linda, a carpintaria do seu José piscando, aquelas luzes brilhantes, porque quem sonha gosta de brilho, pode perceber, e evita o escuro. Gosta de brilho, gosta de coisa que fulgura, gosta de coisa que tem raios de luz. José era assim. José disse outra coisa, eu estou querendo casar. E eu já estou de olho na moça, e ela é linda. A mulher da minha vida, se ela disser assim. Maria, frequentava a mesma sinagoga, serviu o mesmo Deus. E aí é aquela de suar o coração, né, irmão? Fica suando a pele e batendo demais o coração. E soa a pele mais ainda, porque ele pensou, vou cortejá-la, vou chegar diante dela. Imagina você no dia que você foi convidar a sua esposa, né? Para um primeiro contato, digamos assim. E aí ele pensou, rapaz, se ela dizer não, eu já tenho, vou tentar o sim. Sonhador é assim, né? Fala consigo mesmo toda hora. E aí ele vai. Quando ele vai até ela cortejá-la e pede-a em namoro, a resposta foi sim. E aí fica aquela coisa meio protocolo emocional, né? Mas eu acredito que quando ela deu a volta, ele dava salto mortal, irmão, porque sonhador é assim. A felicidade é esbanjadora, é exagerada, é extravagante. E quem está rindo é porque existe isso dentro de você. Mas acontece que, às vezes o sonho tem que se transformar em pesadelo. Ela aceita. E ele era um camarada que ele pensava, agora sim. Agora eu vou ter a minha carpintaria, minha fonte de renda, eu vou contratar pessoas, eu vou ensinar a arte da carpintaria. Ele já imaginava madeira entrando, móveis saindo, ele pagando os impostos certinho, sendo cidadão de bem, honrando os seus compromissos, gente assalariada, carteira assinada, tudo certinho. De repente, quem sabe, sendo homenageado na cidade, porque ele estava ali como um grande empreendedor, e isso não tem mal nenhum em ter uma empresa, em ser um empresário, mas acontece que, às vezes na vida, o sonho tem que se transformar em pesadelo. E ele pensou, e agora também eu vou agregar o casamento. Sim, com a moça que eu estou sentindo, tenho um sentimento fidedigno por ela, eu a amo, e eu estou sentindo que isso está aumentando. E ele pensava já, porque o sonhador sempre pensa no futuro. E logo em 10 anos, e de repente, depois de um dia de labuta na carpintaria, ele chega na sua casa, o jantar está bem preparado, com todo amor e carinho, e são 10 anos já de casado, e ele vê 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 filhos, e a barriguinha de Maria, ela grávida de novo no 10º ano de casamento, porque judeu gosta disso, e não tem nenhum mal em pensar em casar, em ter uma família, em ter filhos, em ter uma vida abençoada, trabalhadora, mas às vezes o sonho se transforma em pesadelo. E a gente não se prepara para isso, porque são fatalidades. Num dia daquele, num fatídico dia, José pega, quem sabe, um buquê de flores e vai levar para sua noiva. Mas quando ele chega diante dela, ela está com tontura e enjoo. Você sabe por que Deus escolheu Maria, irmão? Diga comigo, Deus escolheu Maria porque ela era uma mulher calada. A Bíblia diz que ela era uma mulher que guardava tudo no coração. Isto é, uma mulher calada. Você já conversou com uma mulher calada? Você fala, aí de repente ela concorda com o que você está falando. Ela responde assim, E se ela discordar, ela vai dizer, Tem dificuldade de falar. Porque se fosse outra, Maria teria saído depois do anúncio de Gabriel, olha, você é a mãe do Filho de Deus. Não, Maria não era assim. Ela era calada. E aí José está ali, Maria, o que está acontecendo? Você está passando mal, foi o cordeiro que não estava bem cozido? Não, José, está tudo bem. Está tudo ok. E aí tem coisa, eu sou sonhador, mas não sou bobo. Está acontecendo alguma coisa aí. E aí ele volta em outro encontro, ele percebe que o ventre de Maria está dilatando, irmão, está crescendo. E quando isso acontece com um homem na igreja, é calo de púlpito, ele está pregando muito. Mas com uma mulher, diga comigo, Maria está grávida.
Essa era a péssima notícia, mas tinha uma outra pior ainda. Que ambos sabiam que ele definitivamente não era o pai. Quando Deus quer trabalhar na minha e na tua vida, nada está tão ruim que não possa piorar, para Deus forjar nosso caráter e nos alinhar. Deus não é brinquedo, irmão. O que você faria no lugar de José? Hein? E eu? O que eu faria? O que faríamos no lugar de José? Você lembra daquela carpintaria piscando neon? Aquilo ali desaparece, irmão, fica escuro. Vira treva. Era sonho que vira treva. O que você pensa que ele olhou aqueles 10 anos de casado com 9 filhos e um para nascer? Aquilo também dissolve-se. O que você lembra agora quando eu estou falando isso daquela faculdade que foi trancada a matrícula, que era o desejo você exercer aquela profissão e aquilo foi dissolvido? Aquele casamento que você sonhou, aquela noiva que você pensou, irmão, aqueles filhos que você desejou e não aconteceu nada do jeito que você pensou, aquela casa que você queria ter e ela não existe. Ela só existiu na imaginação. Bem-vindo ao mundo do pesadelo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que é dentro do pesadelo que Deus está gerando o sonho dele, que é muito maior e melhor do que o meu e o teu sonho. É dentro do pesadelo que Deus faz nascer o sonho dele. Mas José, caracterizado de uma volúpia humana interminável que se arrasta e se alastra na raça humana. Diga comigo, fugir de problema. As pessoas são fadadas, todas elas, sábias, ignorantes, ricas, pobres, ninguém quer enfrentar problema, a gente prefere correr do problema, e com José não foi diferente. José disse, eu vou embora. Coloca o dedinho no ar assim e fala, não vai não. Porque quando Deus tem um propósito dentro do nosso pesadelo, a gente não pode ir embora, a gente tem que suportar e ver o sonho de Deus nascer e a gente cuidar dele. Para Davi, Deus deu o reino. Para Moisés, ele deu a população liberta do Egito. Mas para José, Deus disse, isso é especial. Eu escolho ele para cuidar do meu sonho. O sonho dele vai virar pesadelo, mas eu quero que ele cuide do meu. Quando você decidir cuidar do sonho de Deus, o seu sonho vai se transformar em pesadelo. E ali, José disse, eu não estou nem aí com essa ministração, eu vou embora. Minha vida está uma desgraça. Acabou tudo. Nem casamento, nem profissão, nem carpintaria, nem morar nessa cidade. Olha, eu não vou nem olhar para trás. Aí a Bíblia diz, Deus em. Eu acho interessante um homem nessa condição estar sonhando. Não era sonho, era pesadelo. Mas por que é sonho? Porque quando a gente está com o pesadelo e Deus decide entrar em cena, aí o pesadelo vira o sonho. José, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Sabe por que você está com um ar frustrante, querendo fugir, querendo correr, querendo abandonar? Não faz isso não, é porque o Espírito Santo está gerando e você não compreendeu isso, mas a partir de agora está. Quem está gerando é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo gera, não é um docinho, não é uma alegria, como a gente pensa, como a gente determina. Deixa eu te falar algo no Espírito. Aquilo que está sendo gerado e que você está esperando, não virá com a aparência que você conta. Vou dizer de novo. Aquilo que você está esperando e está sendo gerado pelo Espírito, não virá com a aparência que você está aguardando. Recebe essa palavra no Espírito. Porque Deus está gerando, irmão, Deus está gerando, Deus está gerando, Deus está gerando, e o que Ele gera, nasce. José disse, como é que é? É o Senhor que está falando? Sim, você não vai embora. José, o teu sonho se transformou em um pesadelo, porque eu estou gerando o meu sonho para você cuidar. Eu entendi, Senhor, então eu vou cuidar. Quantos querem cuidar do sonho de Deus? Queridos, quando Deus pediu Isaac, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Porque Isaac estava tirando Deus do coração de Abraão. Tudo que você amar mais do que a Deus, Ele vai tirar de você. Tudo que você pensar que é melhor do que Deus, Ele vai se substituir isso por Ele mesmo. E aí vai haver uma renúncia maior. José diz, então vou rasgar a passagem. Falei, pode rasgar, daqui você não sai, daqui só eu tiro.
Aí ele volta para Maria. Agora imagine comigo e raciocine rapidamente. Maria também era uma moça que estava aguardando, apesar de ser calada, um bom esposo e um bom casamento. Imagine se ele vai embora. Ela tinha ficado grávida, irmão. Qual era a situação da sociedade? O noivo engravidou e foi embora, então ela morreria apedrejada. Mas quando José aparece e diz, eu compreendi. Maria, vamos cuidar do sonho de Deus. Queridos, há uma ilustração linda, que se você sabe vai o reforço, se não sabe o aprendizado. 3 árvores sonhadoras conversavam em cima de uma colina. Uma delas disse assim, vamos conversar sobre sonhos? E as outras concordaram. E a primeira proliferou dizendo o seguinte, o meu sonho é crescer e o lenhador vir aqui me cortar. E eu quero virar um baú para comportar ouro, prata e pedras preciosas. Diga comigo, que sonho lindo. A segunda disse, o meu sonho é diferente. Eu quero crescer também, ser cortado e transformado numa embarcação para transportar pelos 7 mares. Reis e rainhas e homens e mulheres de eminência. Diga, que sonho lindo. A terceira disse, meu sonho é totalmente diferente da de vocês duas. Meu sonho como árvore é crescer sim, se robustecer, mas todos os meus galhos apontem para o céu, para os homens quando olhar, lembrem-se de Deus. Diga, que sonho mais lindo ainda. Acontece que às vezes o sonho se transforma em pesadelo. Elas cresceram, os lenhadores cortaram as 3. A terceira já foi cortada, no seu próprio sonho que nem queria ser cortada. A primeira que queria ser um baú para comportar pedras preciosas, prata e ouro, foi transformado num coxo. Será que todo mundo aqui sabe o que é um coxo? Coxo é quando você tira uma árvore rústica, abre ela no meio e coloca ali lavagem de porco, para os porcos comerem no chiqueiro. Ou farelo, para os animais do campo se alimentarem, ou ainda água, para eles beberem. A segunda, que queria ser uma grande embarcação, foi transformada num barco, não num galeão. E era um barco de pescador. E fedia a peixe seco todos os dias. A terceira, que não queria nem ser cortada e foi, fizeram 2 hastes e esqueceram lá no canto da marcenaria. E você diz, pastor, que história triste, que história dramática. Meu Senhor, que coisa horrível. História horrível, terminou com um final muito horrível. O que acontece é que não terminou, irmão. No mundo de Deus, o teu fim, o meu fim é o começo. Aqui não terminou a história das 3 árvores, aqui está só começando. O nosso problema é querer compreender que o nosso fim em Deus é o fim. Não, Deus diz assim, agora é que vai começar. Um casal sai de uma cidade para outro lugar e a mulher está grávida. Não tem lugar em hotel nenhum, nem em pensão, não tem hotelaria. E um homem vê aquele casal e diz assim, olha, se vocês não levarem a mal, tem um lugar aqui, a senhora está grávida, o senhor está ao relento, e esse lugar é onde dos meus animais ficam. Vocês aceitam ficar? Eles não tinham opção. E eles eram humildes, falaram, não, a gente fica, é melhor do que ficar na rua. Aí entraram no lugar onde os animais deles, daquele homem, comia, defecava e urinava. E eles entraram naquele local, a mulher estava grávida e passava a mão no ventre e dizia, marido, dessa noite não passa. E você já sabe quem é esse casal. E aí aquela mulher, ela disse, olha marido, eu tinha preparado um local adequado para nascer a nossa criança, mas aqui, estamos fora de casa, em outra cidade. Lembra da primeira árvore, do coxo? Ela olha assim e diz, está vendo aquele coxo sujo ali? Marido, vai lá, limpa aquilo ali, coloca umas palhas, eu trouxe os paninhos limpos, coloca esses paninhos aí em cima, vamos transformar esse coxo num berço e vamos depositar a nossa criança aí dentro. Aleluia. Talvez, irmão, você não é quem pensou que poderia ser, mas você vai ser maior do que você pode pensar. Porque Deus trabalha com transformação e metamorfose. Diga, o coxo virou um berço. A mulher é Maria, o marido é José, e a criança é? Jesus nasce. Diga, o sonho de Deus nasceu. E é depositado dentro do berço. Aquela árvore queria ser um baú para ter ouro e prata preciosa dentro dela, nunca foi. Mas agora estava dentro dela. Ela mesmo como um coxo virou um berço. Aquele que está em Ageu 2:8, Hatsek Sheli, Zahazahav Sheli, Omeriovat Sevaot, que quer dizer, minha é toda prata e meu é todo ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu acredito que eu estou pregando para alguém aqui que virou coxo, mas o Senhor está te transformando em berço porque Ele está deitando aí dentro, Ele está aí dentro de você. Aquela criança cresce e se robustece,
se torna um pregador do evangelho aos 30 anos terrenos de idade. E ele gostava muito de pregar na praia. Por quê? Você já percebeu que na praia você não percebe quem é grande, quem é pequeno, quem é sábio, quem é ignorante, quem é rico, quem é pobre, quem é bilíngue, trilíngue, quem não fala nem português direito, quem é mudo, quem é surdo, você não percebe, porque na praia todo mundo parece que é igual, um bando de banhista. Jesus gostava de pregar na praia. Ele gosta quando todo mundo se condiciona a uma igualdade. E aí naquele dia foi uma grande multidão. Lembra da segunda árvore? Que queria ser um galeão para transportar reis e rainhas pelos 7 mares. Nunca foi. Foi transformado num barquinho de peixe e estava ali. Jesus olhou para o barquinho, olhou para o dono do barquinho e disse: olha, eu posso entrar aí, subir nesse barquinho, porque eu quero ministrar para a multidão. Claro, Senhor. Ele sobe no barquinho. Diga, Jesus entrou no barquinho. Aquela árvore queria ser uma grande embarcação para transportar homens e mulheres de eminência. Nunca foi. Ela fedia peixe, irmão. Mas agora estava dentro dela, com peixe ou sem peixe, com mau cheiro ou cheirosa. Estava dentro dela, ministrando. Aquele que na Bíblia é chamado Ramaleque e Ramalequesh, o rei dos reis e também o senhor dos senhores. Porque no reino o pequeno é grande. O grande fica pequeno, o feliz é o que chora. Muitos amavam a mensagem dele, mas odiavam também. Tinha gente que odiava. E ele foi condenado, como você bem sabe, à crucificação. E era muito comum crucificar condenados naquela época. E chega na marcenaria a mensagem: olha, tem um tal de Jesus Nazaré aí, que vai ser crucificado. Ah, vamos fazer mais uma cruz então. Alguém, opa, para. Lembra da terceira árvore? Ela foi cortada. Ela foi transformada em 2 hastes, escanteada, esquecida, desprezada, abandonada, empoeirada. Talvez você esteja se identificando com essa terceira árvore. Você queria algo grande, até para Deus, mas alguém veio e te cortou. Te transformou em hastes esquecida no canto da parede. Te transformou em desprezo. Te colocou lá para ninguém te ver, para ninguém te enxergar. Só que Deus não tem problema de Alzheimer. Ele jamais se esquecerá de um filho dele. Alguém disse: não precisa fazer a cruz, já tem 2 hastes ali. Chega o dia que tu é lembrado e lembrada por ele. E aí aquela árvore que foi cortada, esquecida, é transformada numa cruz. O desejo dela era nunca ter sido cortada, era o sonho dela, era apontar para o céu, para os homens lembrar-se de Deus. Mas agora, mesmo cortada, esquecida, escanteada, e agora lembrada, seria pregado como foi o próprio Filho de Deus, o dono dos céus e da terra. Você pode até pensar que foi esquecida, abandonada e desprezada, mas ele está colado em você. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração, receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.